Olá, sou Vera Lopes, sou atriz gaúcha, mas moro em Salvador já há 8 anos. Adoro essa terra. Estou aqui para gravar essa videoaula a convite da professora Denise Carrascosa. E é um prazer imenso poder dividir com vocês um pouco do meu fazer teatral. Nos últimos anos, eu venho trabalhando com a obra poética de três escritoras negras brasileiras fantásticas: Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Geni Guimarães. Eu acredito que a Geni e a Conceição sejam mais próximas de vocês, né? Vocês já conhecem alguns textos dessas escritoras. A professora Denise Carrascosa, por 2 vezes, já levou a Conceição Evaristo até vocês. E a Geni, que eu acredito que seja um pouquinho mais distante. A Geni é uma escritora paulista, reside na cidade de Santos. E, em comum, as três têm uma obra diversificada. Escreveram romances, poesia, contos. A Carolina também compôs músicas, gravou um LP lá na década de 60. Então, são mulheres com uma obra diversificada e fantástica, que vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente saber mais dessas mulheres. E eu tenho trabalhado com uma obra poética. Eu faço recitais de poesias, né, com a obra dessas mulheres. E é o que eu vou trazer hoje. De cada uma delas, eu separei 3 poemas e, como é uma aula, depois de apresentar esses poemas para vocês, eu vou deixar 5 questões que vocês irão responder e as respostas de vocês serão encaminhadas para a professora Denise Carrascosa. Como eu tinha falado, eu vou ler 3 poemas de cada uma dessas mulheres, mas da Geni, além dos 3 poemas, eu quero apresentar para vocês um trechinho do primeiro capítulo dessa novela, A Cor da Ternura. Nesse primeiro capítulo, a Geni nos conta dos cuidados de sua mãe e de seu profundo amor pela mãe. Essa relação mãe-filha, esse cuidado que as nossas mães tinham e têm conosco, esse cuidado que nós temos com os nossos filhos e com os filhos que estão ao nosso entorno, ele merece uma atenção. Por isso eu quero dividir com vocês esse trecho desse primeiro capítulo. Mas vou começar apresentando poemas da Carolina Maria de Jesus. E a Carolina, que era uma mulher que escrevia todos os dias, ela gostava muito de poesia. E tem um poema que ela nos fala dessa relação dela com a poesia. Então, Carolina nos diz que ninguém, certamente ninguém, ama a poesia mais do que eu. Nem mesmo Gonçalves Dias, nem Casemiro de Abreu. Eu não esqueço a primeira vez que eu li. Era uma linda poesia, que emoção eu senti. Os poetas que passaram construíram castelos no ar. Alguns realizaram apenas sonhos para sonhar. Eu disse, o meu sonho é escrever. Responde Branco, ela é louca. O que as negras devem fazer é ir para o tanque, lavar roupa. Ora, pois, espere ele. No outro poema, Carolina nos fala da sua cidade, da cidade em que ela viveu a maior parte do tempo de sua vida. Carolina, assim como Conceição, era mineira, mas morou durante muito tempo em São Paulo, na favela do Canindé. E ela nos fala de São Paulo,
nos diz que São Paulo, grande São Paulo, nobre São Paulo. Só que eu saio de casa e não deixo nada, nem um pedacinho de pão. Deixo minhas roupas molhadas, não as lavo por não ter sabão. Jesus, eu creio que sou sua filha. Não me deixe andar assim, faminta e maltrapilha. Eu sempre fui vaidosa, mas o destino comigo foi cruel, obrigando-me a andar andrajosa pelas ruas, catando papel. Num país subdesenvolvido, onde o povo não vai à escola, por ser mal esclarecido, o que aprende é pedir esmolas. Mas não desfaça das pessoas por andarem esfarrapadas, aos que vestem roupas boas e praticam coisas erradas. E não devemos negociar com medíocre e trapaceiro. Não devemos negociar com medíocre e trapaceiro. Devemos separar cada porco em um chiqueiro. Como sofrem os favelados da favela do Vergueiro, vivem todos misturados como porcos em um chiqueiro. Minha renda é tão precária que às vezes passo privação, com fama de milionária e sem nenhum tostão. Carolina. E a Carolina tem um poema aqui que eu gosto muito, que se chama A Festa dos Bichos. Vamos lá. Escuta e presta atenção na história que vou contar. A cobra e o rei leão amavam e iam casar. A cobra estava elegante, seu vestido que beleza. O tigre e o elefante eram serventes da mesa. Ouriço e Dona Onça, da noiva, eram os padrinhos. Com ouriço ninguém dança, pois tem medo dos espinhos. O urso cantou uma canção, o macaco respondeu. O sapo fez o refrão, diz que a terra estremeceu. O macaco implicante começou a criticar, dizendo que o elefante era feio para dançar. O elefante ficou zangado, nervoso, não quis dançar. Eu aqui sou delegado, precisa me respeitar. O macaco não obedeceu, continuou a insultar. Ela é maior do que eu, mas não dá para começar. O lobo chamou o veado. É melhor irmos embora. O macaco está embriagado, vai ter briga e não demora. A discussão deu em nada. A festa continuou, pois veio a chuvarada e o baile terminou. Carolina Maria de Jesus. Bem, então vamos agora para a Geni Guimarães. Vou começar então com um trechinho da Cor da Ternura. Minha mãe sentava-se numa cadeira, tirava o avental e eu ia. Colocava-me entre suas pernas, enfiava as mãos no degote do seu vestido, arrancava dele os seios e mamava em pé. Ela aproveitava o tempo catando piolhos da minha cabeça ou trançando meus cabelos. Conversávamos às vezes. Mãe, a senhora gosta de mim? Ué, claro que gosto, filha. Que tamanho? Perguntava eu. E ela soltava minha cabeça, estendia os braços e respondia sorrindo. Assim. Eu voltava ao peito, fechava os olhos e mamava feliz. Era o tanto certo do amor que precisava, porque eu nunca podia imaginar um amor além da extensão de seus braços. Ela era linda, nunca cansei-me de olhá-la. O dia todo arrastava os chinelos pela casa. Ia e vinha. Eu também. Ia e eu também vinha. Quando me pegava no flagra,
bebendo seus gestos, esboçava um sorriso calmo, curto. Meu coração saltava feliz dentro do peito. Eu baixava a cabeça, fechava os olhos, e dormia. Revivia o riso dela 1000 vezes. À noite, deitava-me mais cedo para pensar no doce cheiro de terra e de mãe. Geni Guimarães. Bom, ainda Geni Guimarães, Balé das Emoções. Minha mãe. Gosto da inocência dela. Benze crianças, faz simpatia, reza sorrindo, chora rezando. Apanha rosas, apara os espinhos, coloca nas mãos de meninos doentinhos. Conta histórias longas de negros perdidos nas matas cerradas do chão do país. Ama todo mundo e se acredita amada. Diz que a ida à lua é conto de fadas. Gosto da inocência dela. Crê na independência e é tanta inocência que até hoje pensa que a escravidão acabou. Mas quem estanca o sangue que correu? Quem satura a língua e a boca arrancadas no meio da fala? Quem devolve o feto primeiro da esperança trabalhada? Quem resgata o tempo e anula a doença que comeu a saúde da África? Não perca tempo. Não me procure para anular delitos que eu não posso e nem quero agasalhar memórias. Não vou velar a insônia de ninguém. Não perca tempo. Não me procure para anular delitos que eu não posso e nem quero agasalhar memórias. Não vou velar a insônia de ninguém. Então, deixe-me assim mesmo. Desde sempre, carrego um olho vesgo na testa e um dedo sem unhas atrás da orelha. Me é leve esse jeito. Acostumei-me a ter um osso liquefeito no hemisfério sul do coração. E este pulmão de pelúcia tão singular é meu. Não esforcei-me nunca na descoberta terapêutica das coisas. Sinto, amo, bebo e como a vida com meu molde esquisito e meu sangue amarelo. Deixe-me ser este adereço antigo. Por que razão tenho que ser de ferro? Por que razão tenho que ser de ferro? Nos pergunta Geni Guimarães. E Conceição Evaristo, no Poemas da Recordação e Outros Movimentos, nos conta no poema Voz das Mulheres que a voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância,
o eco, vida, liberdade. Porque a noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos do que sono, onde lágrimas suspensas virgulam um lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida. Tanjainás, Zinzing, Ingambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue, mulher, do nosso líquido, lembra disso, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Resistência que nos permite dizer que o silêncio mordido rebela e revela os nossos ais. E são tantos gritos que a alva cidade do seu imerecido sono despertará em pesadelos. Pedimos que as balas perdidas percam o rumo e não façam do corpo nosso, nossos filhos, o alvo. E pedimos que as balas perdidas percam o rumo e não façam do corpo nosso, nossos filhos, o alvo. E pedimos que as balas perdidas percam o rumo e não façam do corpo nosso, nossos filhos, o alvo. O silêncio mordido, antes o pão triturado de nossos desejos, avoluma e a massa ganha por inteiro o espaço antes comedido pela ordem. E não há mais quem morda a nossa língua. O nosso verbo solto conjugou antes o tempo de todas as dores. O silêncio escapou ferindo a ordenança. E hoje, o anverso da mudez é a nudez do nosso gritante verso que se quer livre. E não há mais quem morda a nossa língua. Não há mais quem morda a nossa língua. Conceição Evaristo. Então, espero que vocês tenham gostado desses poemas, dessas escritoras negras, brasileiras, maravilhosas. E, como eu tinha falado antes, vou deixar com vocês 5 questões que depois as respostas serão encaminhadas para a professora Denise Carrascosa. Bom, vamos lá. Por que não devemos negociar com medíocre e trapaceiro? Porque não devemos negociar com medíocre e trapaceiro. Dois. Qual é o lugar da mulher negra? Qual é o lugar da mulher negra? Três. De quais formas a mãe demonstrava os cuidados com a filha? De quais formas a mãe demonstrava os cuidados com a filha? 4.
Por que a noite não adormece nos olhos das mulheres? Por que a noite não adormece nos olhos das mulheres? Sim. Que navio é esse que a Conceição nos fala em seu poema? Que navio é esse que a Conceição nos fala em seu poema? Meninas, desejo que vocês tenham gostado e até breve.